Muito boa tarde, bem-vindos a mais umas chadadas de bola. Hoje temos o prazer de receber Miguel Rosa. Miguel, muito boa tarde, obrigado por teres aceito o nosso convite. É muito prazer ter-te aqui na nossa rúbrica. Desde já te pergunto como é que estás, o que é que tens feito e o que é que tens feito para te manter em forma neste período de quarentena. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tenho estado em casa com a família, agora temos que respeitar as normas, não convém sair muito. Aliás, estamos num momento chato, que ninguém pode sair, não podemos fazer o que mais gostamos. Em relação ao que eu tenho feito nos treinos, temos um plano do nosso preparador físico que nos manda semana a semana, renova semana a semana, manda planos novos. Tenho feito à regra. Mas agora não sei até que ponto ele vai continuar a mandar, porque como todos sabemos, a segunda liga foi cancelada e não sei se vai continuar a mandar. Exato. Pois, Tiago, pergunto já agora como vês esta aqui agora a Federação, né, e a Liga fizeram isto, parar a Liga. Qual é a tua opinião sobre isso? Gostavas de continuar a jogar ou achas que é mais seguro assim? Por um lado eu acho que é mais seguro, mas como é lógico, todos gostávamos de voltar aos ravalos, temos todos saudades da relva, do balneário, dos próprios companheiros, mas por um lado acho justo terem cancelado porque a saúde está a primar tudo. Tá, obrigado, Miguel. Fica a tua opinião. Olha, em relação à tua carreira, fizeste a formação praticamente toda no Benfica, depois tens aqui uma experiência, a primeira com um empréstimo ao Estoril, na segunda liga. Como te recordas este tempo da formação e até chegar aqui a sénior? Ora, a minha começou logo aos 8 anos, os meus pais leram na altura num jornal desportivo que o Benfica estava a fazer camutações e eu então decidi ir lá tentar a sorte, o não era sempre garantido, não tinha nada a perder, então fui lá e na altura treinei com a equipa A, ou seja, com os que já tinham 9 anos, correu-me bem. E então mandaram-me lá no dia 13 de janeiro, que propriamente é o meu dia de anos, e fiquei, e a partir daí comecei a ter uma história lá no Benfica. Foi uma bela prenda de aniversário, porque estou a ver. É verdade, é verdade. Fizeste a formação toda e chegaste depois ao Estoril. Como é que te lembras dessa primeira experiência como sénior? Foi o meu primeiro ano como sénior, tinha acabado de assinar contrato profissional com o Benfica, renovei, assinei por 5 anos, digo, fui emprestado ao Estoril, acho que me correu bem para a primeira época de sénior, fiz 23 jogos, não estava à espera de jogar tanto, como era o meu primeiro ano de sénior, como ir para uma liga já tão competitiva, não estava habituado nos júniores, juvenis, etc, por aí fora não era tão competitivo como a segunda liga, e acho que me correu bem, fiz os jogos que não estava à espera praticamente, mas correu-me bem. E depois tens uma experiência também para empréstimo no Carregado, que teve aqui um ano na segunda liga e foste o melhor marcador da equipa. É verdade, lembro perfeitamente, a equipa teve 17 ou 18 golos e eu fiz 12 desses 17 ou 18. Corrompe perfeitamente Carregavas bem. O Carregado, Miguel. É verdade, é verdade, é verdade. Tínhamos lá também alguns bons jogadores, como o Mauro Bastos, um avançado, também fez 4 ou 5 gols. Mas essa época também me correu bem e abriu-me portas para começar uma bonita história. Sim, que depois já está, se calhar aqui começam a conhecer o Miguel do Belenenses e é a seguir ao Carregado que o Miguel vai emprestado ao Belenenses por 2 épocas. Exatamente, foi com o Mr. José Mota que eu comecei uma bonita história, uma linda história no Belenenses. Nesse primeiro ano fui o melhor jogador da segunda liga, no segundo ano fui o melhor jogador da segunda liga, voltei ao Benfica B, fui o melhor jogador da segunda liga. Exato, Desculpa. Sou o jogador com mais troféus individuais na história da segunda liga portuguesa. Aqui em Portugal não há nenhum jogador com tantos troféus individuais como eu. Sim, porque é depois, em 2002, 2013, que o Benfica abre a equipa B na segunda liga e é esse ano que tu fizeste e fizeste muitos golos, segundo me recordo. Sim, fiz 18 no Benfica B, em 10 meses de campeonato ganhei 9 meses o melhor jogador do mês, tanto melhor jovem como melhor jogador, e no final da época ganhei o melhor jogador do campeonato, mas penso que nesse ano não tive a oportunidade escolhida por parte do Mr. Jesus. Podia fazer 1001 coisas que
na minha opinião não ia mudar nada, porque acho que a época que eu fiz merecia pelo menos mais oportunidades. Fui convocado para 2 jogos, um com o Gil Vicente e o outro não me estou a recordar, mas por exemplo com o Gil Vicente, a ganharmos 3-0 ao intervalo, bem, eu pensava, eu hoje vou ter uma oportunidade, mas nem assim tive a oportunidade, e no dia seguinte tive que ficar lá para jogar com o Penafiel pela equipa B. Pois, complicado. Na altura não havia tanta aposta nos jovens também, não era? Da parte, se calhar, dos grandes aqui, e era mais complicado para vocês, jovens na altura, terem as oportunidades. Exato, acredito que fosse agora ou que o próprio Mister Rui Vitória tinha essa oportunidade, Tinha sido diferente, porque eu na altura era juvenil primeiro ano e aos júniores de segundo ano com o Mister Rui Vitória. Subi 3 patamares acima. 3 escalões, exatamente. Sim, exatamente. E também nos últimos anos tem mudado a política aqui de investimento em jovens e se calhar foste um pouco prejudicado na tua altura, não era tanto assim. Mas pronto, abriu-te aqui as portas da Liga, tiveste 4 anos e meio em Belém, no Belenenses. Como é que te recordas esses tempos no Belenenses? Olha, foi um lindo, abriu umas portas a jogar na Primeira Liga, voltei a um clube que sou querido pelos adeptos, adoro muito o clube, entrei na história do clube ao jogar em Liga Europa, entramos mesmo na fase de grupos, foi muito bonito e oxalá que consiga voltar a jogar ao mais alto nível, tanto na Primeira Liga como na Liga Europa ou Liga dos Campeões. Aliás, tive este ano um convite que era o Ventspils, de António, que ia jogar na Liga Europa. Mas quando eu assinei cá em Portugal, tinha direito a carro, a casa e o ordenado era um dia antes de viajar, não me davam carro, não me davam casa e o ordenado era metade. Eu aí tive que rejeitar, falei com o sindicato de jogadores e agora vamos ver o que é que vai dar, porque eles não podem mudar assim as coisas de um momento para o outro. Foi também por essa razão que, passando aqui um pouco à frente, este ano começaste mais tarde na Cova da Piedade. Exatamente, fiquei 4 meses sem jogar, foi mais por causa disso. Depois saiu nos jornais que eu já não ia para o Ventspils de António e o Mr. João Alves, como conhecia no tempo do Benfica, dos Júniores, ligou-me a perguntar se eu estava livre, eu disse que sim, e ele disse então se eu não queria lhe ir ajudar. A verdade é que fui-lhe ajudar. O Cova da Piedade estava na melhor fase agora quando isto aconteceu. Vínhamos de, não sei se era de 5, se era de 4 pontos seguidos, em que eu, na altura, comecei a jogar e começamos a fazer pontos. Estava a pegar destaca, estava a ficar em forma, bem fisicamente, e este maldito vírus veio para atrapalhar tudo. Pois, já não tem sido fácil. É verdade. Passei aqui à frente, no ano passado também tinhas estado no Cova da Piedade e tinhas feito uma época regor, certo, Miguel? Sim. O ano passado fui dos jogadores com mais minutos, tanto eu como o Evaldo Fabiano, que era o capitão. O próprio Hugo Firmino também fez muitos jogos. O clube surpreendeu-me pela positiva, porque para quem vinha dos distritais, as condições que tinha, gostei muito. E estou a adorar continuar a estar lá e é o mais justo nesta fase o clube ficar na segunda liga, porque não podem descer um clube quando falta 10 jornadas para o fim. Pois, isso é muito exatamente, se no CNS não há descidas, acho que na segunda liga também não poderá haver, é a minha opinião. Pois sim, não jogando também acho que não jogando também é um pouco prejudicial, mas pronto. Exatamente. Há aqui muitas decisões de baixo e de cima que podem ser injustas, tanto para uns como para Parece que não, mas 10 jogos são 30 pontos, era muita ponto em disputa ainda. É muito ponto em disputa, exatamente. E ainda íamos jogar com os nossos concorrentes diretos, que é o Vila Franquense neste caso. Exatamente. Sim, exatamente. E já aproveitando e a deixa, a nível do formato da segunda liga e concordas com o formato atual ou independentemente desta época, terminada da forma que está, outras épocas, achas que seria pelo menos mais interessante fazer depois um play-off na parte final, um pouco àquilo que subida, não é? Subida, exatamente, àquilo que se vê. Olha, por acaso falei ontem com 2 amigos meus e que estava a falar sobre isso e que achava justo haver um play-off de subida também na segunda liga. Sim, talvez um modelo de Inglaterra, não é? Dois a subir direto, mais um play-off.
Se calhar também lá Exatamente. está, descer mais equipas para também no Campeonato de Portugal, né, não ser tão... Também sou a favor, por exemplo, agora para não haver tanta confusão, de um alargamento para 20 equipas. E para o ano, neste caso, desciam 4, mas ficámos com 20 e não havia tanto barulho e tanta confusão. Acho que era o mais justo para todos. Exato, que agora vão subir 2 e, por exemplo, e sabendo de antemão que pelo menos o Praense, e já falámos ainda hoje, estava a falar isso com o Tiago, ainda o Praense é tão destacado e também morre na praia mais uma vez para não conseguir subir. É verdade. É complicado. Muito Ia-te perguntar aqui também se nunca houve, antes desta, eu não sabia da experiência no Ventspils, se não foste para o estrangeiro por falta de oportunidades, porque preferiste ficar em Portugal? Não. Muito se falou nisso, que eu não queria sair de Portugal e de Lisboa, mas nada tem a ver. Aliás, eu quero mesmo experimentar um campeonato no estrangeiro. Na altura do Benfica B, tive uma proposta do Valladolid, estava na Primeira Liga, mas o presidente do Benfica, o Luís Filipe Vieira, aconselhou-me a não ir e a ir para o Belenenses, porque na altura o Valladolid tinha 3 ou 4 meses de ordem de atraso e aconselhou-me então a não ir. Pois, exato. Então, Às vezes foste para o Belenenses nessa altura? Sim. Pergunta também se o Miguel tem algum campeonato de sonho, a Espanha, jogar, por exemplo, a Inglaterra, a Itália. O meu campeonato de sonho é em Espanha, porque o clube que eu mais gosto é o Barcelona. Então gostava de jogar lá para jogar contra o meu ídolo, que é o Lionel Messi. Sim. Ou com ele, nunca sabemos. Ou com ele, nunca sabe. Nunca se sabe, exatamente. Perguntava, era sobre isso mesmo, vendo aqui, sabendo que muitas das vezes são procurados os jovens e mesmo já jogadores com carreiras demonstradas em Portugal para campeonatos ali do leste europeu, muitos campeonatos, Polónia, desde a Eslováquia, desde a Roménia, ou seja, procura-se muito por aí. Gostavas de ir também para um desses ou não é? A gente sabe que a ida será sempre é sempre muito bom para o jogador, mas gostavas também de viver uma realidade distinta daquilo que se vive num grande campeonato como Espanha, ou Portugal, ou Inglaterra, ou Itália. Olha, vou-te ser sincero, eu este ano tive uma proposta do Clube da Roménia, onde foi os portugueses, o Hugo Firmino, etc. E tive numa segunda liga polaca. Do Cluj da Roménia, eu rejeitei porque tinha esta proposta do Ventspils, ia jogar Liga Europa, a Primeira Liga era diferente. Exato. A visão era diferente. Na Polónia, sinceramente, a proposta financeiramente não era boa, nem para mim, nem para a minha família que me ia acompanhar, não nos recompensava. Ia perder mais dinheiro no estrangeiro do que estou a perder aqui em Portugal. Claro. Sim, Achas, ainda voltando aqui atrás, achas que, havendo na altura, quando fizeste aquela transição dos júniores para os séniores, ainda tiveste ainda assim a oportunidade de jogar, mas se houvesse o sub-23 ou as equipas B já enraizadas, acharias que se calhar a carreira hoje em dia teria sido diferente, muito embora tenha sido boa, mas achas que teria já chegado mais longe nesta altura da tua carreira? Sim, acho que sim, e vendo os casos, por exemplo, dos miúdos Jetson, Florentino, que têm logo o sub-23 equipa B e depois tem um treinador que aposta na formação, que é o Bruno Lage, acho que aí era mais fácil de ter mais oportunidades, é a minha opinião. Exato. Na altura, se calhar, era dos principais jogadores do Benfica B, não era? Do Benfica B. E nunca tiveste... Não, era o principal, não é? Sim. Era o principal. Exatamente. Além de capitão, fui o melhor jogador. Em 10 meses fui 9 e depois no final do campeonato também. Exato. Fica aquele amargo de boca, como se costuma dizer, mas é assim, sabemos, e eu lembro certamente na altura que muito se falou de Miguel Rosa, e eu lembro perfeitamente, e depois vais parar a Belém e via-se o potencial. E se calhar é aquilo que tu dizes, hoje em dia com a equipa B, um sub-23, aquela passagem não é tão brusca, porque a maioria das vezes o passar de um sub-19 para sénior é uma passagem brusca, e ainda bem que os sub-23 vieram e as equipas B, mas dá logo uma grande diferença, e o jogador também ajuda muito à passagem a entrar no balneário de um sénior, é diferente. A diferença exatamente, é muito diferente. Eu também não vou negar que fiz tudo para sair para a Primeira Liga. Porque claro, acho que na altura tinha 22 anos, estava numa altura que tinha que jogar o mais rapidamente possível, ao mais alto nível na Primeira Liga.
E acho que mais um ano na equipa B acho que não era bom. E tinha que jogar nem o próprio Benfica queria que eu ficasse lá, queria que eu, se não ficasse no plantel principal na equipa A, fosse chegar para a Primeira Liga. Pois, exatamente. Olha, Miguel, tenho ainda uma pergunta. Achas que hoje em dia o jogador, depois dos 30, é um pouco desvalorizado em Portugal? Olha, sinceramente eu acho que sim. No meu entender, acho que é injusto porque há muito jogador com 30, 31, 32 que até fazem grandes campeonatos, estão em grande forma, bem fisicamente, mas olham muito à idade. Olham ao BI em vez da performance. Exatamente, olham muito a isso. Sim. E lá está, hoje também se calhar esta ideia de apostar sempre na juventude está a facilitar aos jovens. Hoje cada vez mais só se aposta na juventude. Até porque a mentalidade, era isso que eu também iria dizer, a mentalidade, quando tu tinhas 20 anos, 19, era os velhos é que jogavam, ou os mais velhos, os jovens era para ir com mais calma. Aliás, eu tive um treinador que era o Sapinto, na parte da Liga Europa quando fomos, e estava um miúdo que era o Dálcio. E o Mr. Sapinto virou-se para ele: tu ainda és muito jovem, ainda tens muito tempo para aprender, ainda tens muito tempo para jogar, por isso neste momento tens de dar a oportunidade aos mais experientes, porque estamos numa fase que é preciso mais experiência da Liga Europa, etc. Então o miúdo lá compreendeu, não achou justo, mas compreendeu. Mas pronto, olhava-se muito isto. Agora é o contrário. Nesta altura é o contrário, olha-se mais a juventude, queremos a juventude para jogar, para lançar, para vender. Exatamente, é a carne poçadora, a carne nova é que vai poçadora, a mais velha deixa lá resguardar para não passar. Exatamente. Dizer. Pronto, era essa a minha pergunta. Olha, em termos de perspectivas, continuar por Portugal, talvez surgir a oportunidade certa ir para o estrangeiro, como estavas a dizer. É como eu lhe disse ainda há bocado, eu gostava de experimentar o campeonato estrangeiro. Como uma boa proposta financeiramente, né, que é também importante para a família. Claro. Mas também gostava de voltar à Primeira Liga Portuguesa. Acho que vou tentar analisar o que tenho de bom e depois logo vejo o que é melhor para mim e para a família. Quantos anos? Diz? Não, exatamente. Ia perguntar, Miguel, sabendo, e lá está, 31 anos, ainda tens, e os jogadores cada vez mais hoje em dia tratam-se e vão com os 36, 37, 38, às vezes depende daquilo que não tenham lesões e afins, porque os jogadores cuidam-se cada vez mais. Pensas jogar, tens alguma idade que já pensaste em parar ou pensas que é ano após ano vais vendo como é que estás? Não, neste momento ainda não pensei em retirar-me. Sei que ainda tenho alguns anos pela frente. Trato-me bem, por acaso. Por exemplo, nestes 2 anos do Cova da Piedade, nós temos o GPS e eu era sempre dos jogadores que corria mais 12, 13 km por jogo. E é como eu digo, e como se costuma dizer, velhos são os trapos. É verdade, é verdade. E por acaso eu li uma vez uma entrevista que o Ronaldo deu e a cada ano que passa ele vai emagrecendo. E eu, por acaso, de há 2 anos para cá, tenho vindo a emagrecer cada vez mais. Também fazes a compensação de se calhar de perder um pouco de velocidade, mas também vai estar Sim, exatamente. Exato. E sim, eu acho que eu sou da opinião, Miguel, que isto temos que olhar à performance na OBI, não é? Exatamente, também concordo. Olha, depois do futebol, já pensaste em alguma coisa? Continuar ligados? Desistir? Futebol nunca mais para mim? Não. Eu neste momento estou no mercado financeiro no Forex, que o Edinho, que é num grupo que é o Smart Vision. Ok. Exato. Estou já preparado também, apesar de ainda faltar alguns anos. Mas como é lógico, gostava de ser treinador. Gostavas de ter... Já começaste a tirar o curso? Não, ainda não. Por acaso ainda não comecei. Não comecei porque se falou que agora que em março eles iam-nos oferecer o primeiro nível. O 2+1, exato, fazia. Exatamente. Mas neste momento não disseram nada, não falaram nada, fiquei sem saber. Mas saiu. Quem tem mais de 8 anos de futebol profissional, não é? Futebol profissional, tem automaticamente o nível 1. Já começas no 2. 1 e 2, Pois, então tenho que ver isso porque eu tenho direito. Tens que... Tens.
Podes estar Nós andamos a descansado. tirar o nível 2. Não precisas perder 5 anos como a malta. Eu e o Tiago estamos já a tirar o nível 2. Tu depois aquilo que precisas de fazer é só o estágio. É só uma época de É, uma estágio. coisa assim. Sim, isso eu sei. Exatamente. Não, mas pretendo ganhas seguir. 4 anos aqui ao pessoal. Pretendo seguir e tentar a minha sorte como treinador de futebol. Exatamente. Tenhas sorte e um dia ainda nos convides lá para juntos. Hoje me diga, Miguel, bora, vem-nos ensinar, vem-nos trazer a tua experiência para o pé da gente. Combinado. Nunca sabemos. Olha, Miguel, passamos aqui a uma das rubricas que temos, que é o quiz. Esta é aquela rúbrica sempre que dá aqui um bocado de alegria, tirando aqui a parte séria, puxa aqui um bocado de alegria. E são 5 perguntas. A gente espera nunca pagar o jantar, mas se tivermos que pagar, pagamos com bom grado. Mas o Tiago costuma fazer as perguntas com muita dificuldade para recebermos uma camisola do convidado. Houve aqui 5 de seguida que perdemos, por isso não tenhas com medo. A sério? Olha, mas atendendo à nossa conversa até agora, há uma quase certeza que vais acertar porque já falámos nela. Yeah. E tu tocaste lá. Mas pronto, mas essa por acaso é a última da lista. Se tiver 2-2 vais desempatar para ti. Bora, Tiago. Então, olha, a primeira é, no carregado foste o melhor marcador da equipa. Lembras quantas vezes bisaste para o campeonato? Bisaste 2 golos no mesmo jogo. Claro. Sim. Podia não ter ouvido bem. Eu penso que foi 2 jogos. Com que bisaste? Sim. Não, foram 4. São 4. Ai. Nem para ti estás a ser bom, Miguel. Eu ia meter se lembravas que era o melhor marcador e pensei, isto é fácil demais, não posso estar a perguntar isto. Não, o melhor marcador sabia isso. Exatamente. Olha, Miguel, no Benfica B, lembras-te do jogador que foi mais amarelado na época que tiveste no Benfica B? Este tinha destaque, 16 cartões amarelos. Leon Caron? Não. Queres tentar mais uma vez? Dou-te mais uma oportunidade, que é complicado. Eu já lhe disse. João Cancelo? Não, era o Luciano Teixeira, o trinco. O Dicha! Aqui não era top pescoço, era canela. Mas ele era assim, mas não era por maldade. Ele, portanto, no estranho era assim também. Ele não era de maldade, é a mesma maneira dele de jogar. Sim, eu sei. Eu às vezes meto-me a jogar com miúdos e há uns assim e depois, a passar um bocado, digo, joguem vocês. Quer dizer que agora tenho que acertar as 3. Pois. É por aí. Bora, Tiago. Quantas taças de Portugal tem Belenenses? Queres ter hipótese? Se calhar era melhor. 2, 3 ou 4? Se acertares esta, quase ganhas, que as outras são fáceis. 2, eu aposto nas 2. Não. Foi 3. 3. Pronto, já 41, 42, 59, 60 e 88, 89. Mas não faz mal, a gente continua agora as outras tu vais adivinhar. Quantas presenças tem o Cova da Piedade na segunda liga? Esta é fácil. É tudo muito recente. 3, acho eu. Ou 4? Não, 4. Esta é 4. Eu não estava a contar com esta, pois, é 4. Exatamente. E a última foi aquela que falámos ainda há bocado, tu disseste isto, mas o Tiago já agora faz-te a pergunta. Exatamente. Não estava a contar com esta. Sim. E na época passada, quem é que chegou mais minutos? O Firmino, o Mané, o Evaldo ou o Moreira? Evaldo. Exatamente, está certo. Eu tinha aqui essa falámos ainda há bocado. Olha, pronto, ganhámos mais uma. Exatamente, falámos há pouco. Tranquilo. Olha, passando aqui à outra parte da rúbrica, já mesmo na parte final, que é as nossas chamadas, as nossas rapidinhas. Qual foi o jogador mais vaidoso que já partilhaste de balneário? Talvez o Fábio Nunes. Fábio Nunes, o avançado. O que está no Farense. Sim, o avançado. Miguel, e atendendo aqui a caceteiros, qual foi aquele, se calhar em jogo, ou colega de equipa, que achaste que era o maior caceteiro, que estava sempre a olhar? Olha, o próprio Luciano Teixeira foi uma coisa brutal, que era
Aquilo até, como eu estava a dizer, ao pescoço até a canela, mas é a maneira dele jogar, mas é mesmo assim, é castar. Miguel, um jogo que tenha marcado, aquele jogo que te encheu as medidas, não se calhar só pelo espetáculo ou pelo teu jogo, mas aquele que te marcou mesmo, até à data, a tua carreira, aquele jogo que deixou-te mesmo marcado. Eu não tenho um, tenho vários. Se puder dizer, olha, É difícil, sim, claro. é verdade. É difícil. Foi quando foi internacional sub-17 pela seleção contra a Itália. Entrei, estávamos a perder 1-0, fiz um gol, empatámos 1-1. Tenho outra para o Benfica B, que foi o primeiro jogo do campeonato, não, o segundo jogo do campeonato contra o Feirense, foi um gol fora do normal, driblei 3, pus a bola no ângulo. Depois tenho também pelo Benfica, na altura, o Fernando Santos, fomos uma digressão aos Estados Unidos e ao Canadá e substituí o Rui Costa, que na altura diziam que eu era o mini Rui Costa. Exato. Foi também, marcou-me bastante. Claro. E fica marcado, depois a entrar para substituir o Rui Costa, é top. E ainda mais nos apelidarem disso, é top, claro. Exatamente. E é de guardar, Tiago. O que é que falta aqui perguntar então ao Miguel? Deixa lá ver. Ritual. Exato, tens algum ritual assim estranho em balneário que tenhas assistido de algum colega teu antes do jogo? Ou nem por isso? Não, sim, não tenho reparado, não. Não. Sempre aquela malta que reza, né? Mas isso é normal. Sim, isso é normal, isso é normal. Sim, eu também eu também guarda-redes. O ritual que eu tenho, por exemplo, é tentar falar com a minha filha uma hora antes do jogo. Sim. É normal, é normal. Sim, mas agora antes de começar os jogos, outros colegas meus que eu tenha visto, já tivemos aqui alguns engraçados, desde jogadores a urinar, o pessoal cueca, sempre a mesma cueca. No meio campo a urinar. Tipo, Exato. o árbitro apita e antes da bola A formação arrancar. inicial. A sério? Exato. Contado aqui aqui um que pelo fazia Tavinho, por isso exemplo. no Olhanense. Se calhar jogaste contra ele e não reparaste. Quem era? Não sei. O Vinha é não um jogador, disse, ele mas disse. Era no Olhanense. Nunca reparei também. Então. E para terminar, jogador de referência, aquele que te fez gostar de futebol e querer ser um dia profissional, como és. Olha, no Benfica tinha como ídolo o Rui Costa, mas comecei-me a apaixonar pelo Lionel Messi, que é uma coisa fora do normal. Que para mim é o melhor de sempre. É o melhor de sempre, não é? É o que teve. Exatamente. É a opinião e tem um talento. Lá está. Aliás, não vale a pena a gente escolher entre ele e o Ronaldo, eles são os dois fabulosos. Sim. A velha história de dizer um é melhor que o outro, eles são os dois, cada qual à sua maneira. São diferentes, exatamente. O Ronaldo é mais matador, o outro é mais jogador de equipa, mas o outro faz golos, assistência e faz tudo e mal uma coisa. E o Ronaldo é mais de matador, exatamente. São os dois muito completos. Eu acho que, na minha opinião, imagina, o Messi é mais aquele talento, entre aspas, natural, o Cristiano Ronaldo aquele que trabalhou para chegar a ser o melhor do mundo. Exatamente, seja, o Ronaldo é mais trabalho. E o outro duas maneiras diferentes. Nasceu com o dom, o outro nasceu com o dom. Exatamente. É um pouco isso. Mas lá está o que estávamos a falar ainda há bocado sobre os velhos. Digam lá estes dois que são velhos. Exatamente. Aliás, estou nos melhores momentos de carreira e têm vindo há 10 anos a mostrar que... Exatamente. Acho que nenhum Mister o dispensava por ser velhote. Olha, Miguel, quero-te agradecer muito, foi muito bom para partilharmos aqui este momento. Passo a palavra aqui ao Tiago para fazer o último desafio. Muito sucesso na tua vida e olha, espero que continues aí a marcar muitos golos e que certamente ainda não penses no final da carreira, porque dá prazer ver-te jogar a bola e eu já tive essa felicidade algumas vezes. Está bem? E nós precisamos de alguns anos para acabar o curso, por isso tens que demorar mais um bocadinho. Exatamente. Ainda nos falta 4 a 5 anos. Prometo que vou durar até lá. Pois é tranquilo, se não houver uma lesão grave, Deus queira que exatamente. De resto, os jogadores cuidam-se e é muito importante. Tiago, passo-te a palavra. Sim, olha, Miguel, também te queria agradecer por este bocadinho, foi interessante e muito divertido a gente partilhar aqui algumas histórias e alguns momentos. Antes de ir embora, vou-te lançar o desafio. Quem queres convidar para vir aqui às Chazadas partilhar uns momentos connosco? O Abão Camará.
e o Edinho. Ok. Então, Então- Miguel, olha, obrigado e até desejo-te felicidades e espero que a oportunidade no estrangeiro surja e que faças um bom contrato também para ti e para a tua família. Espero, porque lembro-me de ver o Miguel quando era naquelas épocas no Carregado, estar a ver a segunda liga e espero que consigas então esse teu desejo de experimentar um bom campeonato lá fora. Olha, queria-te agradecer e até uma próxima, Miguel. Obrigado eu Até e uma obrigado próxima. pelo convite e felicidades para os dois. Obrigado. Muito obrigado.